Era uma vozinha, seus 70 e tantos anos, foi diagnosticada com câncer de intestino. Uma família muito rica, muito presente, eram 3 filhas. E essa filha líder, ela era muito engajada nos cuidados com a mãe, mas ela era aquela pessoa emocionalmente mal preparada para a morte da mãe. Na cabeça dela não fazia sentido a mãe dela morrer, né? E olha só que loucura, uma mulher de 75 anos com câncer de intestino morrendo. Já estava lutando há 4 anos, uma surpresa, né? Ela desenvolveu, essa vozinha, uma das complicações do câncer de intestino. Algo que entra no trato gastrointestinal tem que sair. E o tumor começou a obstruir a saída de cocô do intestino. E essa vozinha internou na UTI por conta disso. Essas obstruções malignas deixam o paciente em estado grave, geram um sofrimento gigantesco, porque gera muita dor, distensão, não sai cocô, pode começar a vomitar fezes, é algo muito triste. E o paciente está acordado, lúcido, orientado. Ele só vai perder nível de consciência ali nos últimos momentos, nas últimas horas praticamente. E essa vozinha estava entrando nesse processo. E todos entenderam que não tinham mais outra saída, humanamente falando, a não ser o fim. E aí eles fizeram um pedido, e é o pedido que eu sempre acato. Doutor, então a gente pode deixar todo mundo vir aqui despedir da minha mãe? Lógico que pode. E o meu lógico sai de prontidão, porque quando eu tive o meu avô na UTI, nós pedimos isso e recebemos um não. Então é uma das minhas missões, né? Mas uma pessoa em específico nos marcou muito, e a que a gente tinha a menor expectativa de ser marcado foi o netinho dela. E ele entrou com um papel, uma cartinha. Aí ele começou a ler essa cartinha. E talvez essa cartinha foi o maior ensinamento sobre a morte que eu já tive na minha vida, um dos maiores. Ele falava que ele amava muito a avó, que ela ia sentir saudade, mas que ele entendia aquela hora dela ir embora, porque ela tinha uma doença que era muito ruim. Ele sabia que se ela continuasse viva, ela ia só sofrer e não ia conseguir mais sair para brincar com ele como ela brincava, não ia conseguir mais jogar bola com ele como jogava, não ia conseguir mais fazer a comida que ele gostava. E ele sabia que o que ela mais amava era fazer isso. A UTI inteira caiu em lágrima, caiu em choro. Teve gente que não consigo ficar aqui, teve que sair, tomar uma água, o que não é comum na UTI. A gente na UTI, a gente vai perdendo essa sensibilidade. Graças a Deus, pelo menos eu acho que eu não perdi a empatia. Pelo contrário, eu tento cada vez ser mais empático. Mas no ponto de vista de sensibilização, de eu chorar, de eu ficar realmente triste e sofrer ali junto, é muito raro hoje. E aquele dia, acho que a UTI inteira desabou. Num passe de mágica, o netinho leu a carta, despediu da vovó. Assim que ele saiu, os batimentos da vovó foram reduzindo, o monitor foi parando de conseguir pegar os sinais vitais e ela faleceu. E assim, como se fosse um combinado entre a avó e o neto, ela usou o neto para ensinar a filha que ela tinha que entender que a morte é uma coisa que iria acontecer, até porque ela era muito lúcida quanto a isso, e porque aquela doença já não era mais tratável e a condição de vida dela era uma condição de vida indigna, e que a morte, acolher ela, seria a melhor das opções.